noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Saraiva, para mais um vídeo aqui no canal de oração. Obrigado por você que está aqui assistindo essa mensagem. A reflexão desta noite está presente no livro de João capítulo 6, dos versículos 16 ao versículo 20. Antes da gente começar a leitura da palavra, vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por este momento, que o Senhor possa, por favor, abençoar a leitura da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em João capítulo 6, a partir do 16, diz o seguinte: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem tomado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Aqui o Senhor, a partir de sua palavra, ele nos mostra uma passagem muito famosa, muito interessante, sobre Jesus andando sobre as águas e os discípulos ficando muito com medo. Tem outro verso disso aqui, que eu, se não me engano, é lá em Marcos ou em Mateus, que mostra que Jesus ele também andando sobre as águas, que é o mesmo relato, só que um desses relatos, Pedro, que é um dos discípulos de Jesus, ele também pede para andar sobre as águas e no começo ele até consegue. Só que a gente vê que depois, pela história, que Pedro ele começa a afundar por causa da sua incredulidade. E todo esse evento aqui, Jesus ele permitiu que acontecesse, tanto ele andando sobre as águas quanto os discípulos ficando com muito medo, para testar a fé de seus discípulos e ver também onde estavam os seus olhos. Por quê? Porque se a gente botar alguns versículos antes, logo no começo do capítulo, no capítulo 6, mostra a multiplicação dos pães e dos peixes. E neste relato mostra que os discípulos eles se maravilharam com o poder de Jesus miraculoso, só que apenas só naquilo, o poder miraculoso de Jesus, e não o que ele representava. Jesus ele veio para essa terra para, além de suprir nossas necessidades, como necessidades físicas como a fome, a sede, o que vestir, ou onde morar, enfim, Jesus ele veio para nos ajudar, mas também Jesus veio para doar a sua vida por muitos e salvar a muitos. Mas para isso nós precisamos o quê? Crer nele. Só que os discípulos, eles criam Jesus, e neste momento eles criam Jesus não porque ele era Deus, ou porque ele pensava que ele tinha um poder sobrenatural, mas apenas porque Jesus ele poderia ser um grande líder deles, ou seja, um grande rei. Eles buscavam um rei sobre Israel. E eles não pensavam em Jesus nada mais além do que isso. Então a fé deles estava muito pequena. Então, durante esse momento aqui da passagem de Jesus andando sobre as águas, foi justamente para testar a fé de seus discípulos e ver, através de Pedro, representando os outros discípulos, que eles estavam muito frágeis, muito fracos na fé, infelizmente. Só que, depois desse relato, Jesus no final ele diz: Não fiquem com medo, sou eu. E quantas vezes a gente fica com medo dos desafios da vida e a gente esquece que Jesus ele está ao nosso lado? Quantas vezes a gente permite que nosso ser, nossa mente, fique com medo, atemorizado, a gente não consiga ver o além do horizonte, quando o próprio Jesus que permite aquilo ali para testar a nossa força e para a gente ficar mais forte. Muitas vezes as provações, elas vêm por causa que Deus permite em nossas vidas para que a gente fique mais forte, mais preparado para o futuro. Se a gente não ficar preparado para o futuro, então a gente vai parar no tempo e muitas vezes cair diretamente no fracasso e no desânimo. Então Jesus, ele fala para hoje, para cada um de nós: não fiquem com medo. Eu estou aqui. Você pode atravessar esse mar junto comigo, não sozinho, mas junto comigo, e você vai vencer, se você confiar e crer em mim. Entenderam? Então vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento, obrigado por esta mensagem, que nós possamos, Senhor Deus, crer, confiar em Ti, Senhor Deus, eternamente, e que nós possamos andar sobre as águas junto contigo. Por favor, nos ajude em nossos problemas e dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Amém.